Vou me casar com a primeira mulher que entrar por aquela porta, disse o milionário. Quando ela entrou, ninguém conseguiu acreditar. Vocês acham que eu não tenho coragem? Eduardo Vasconcelos bateu o punho na mesa do restaurante, fazendo os copos de vinho tremerem. Os empresários ao redor da mesa riram, achando graça na cara vermelha do amigo. O ambiente do restaurante era todo dourado e cheio de gente importante. Mas naquele momento, só importava a discussão acalorada entre eles. Claro que você não tem, Eduardo, provocou Marcos, um dos sócios presentes. Você só namora modelo e socialite. Nunca se arriscaria com alguém diferente. Ah, é? Eduardo se levantou com aquele sorriso arrogante que sempre usava quando queria provar alguma coisa. Então escutem bem, eu me caso com a primeira mulher que entrar por aquela porta ali. Todos viraram o rosto para a entrada principal do restaurante. Era uma aposta boba, dessas que homem rico faz quando bebe demais no almoço. Mas Eduardo falava sério. Sempre levava suas apostas até o fim. Você tá maluco? Disse Renato, seu sócio mais próximo. E se for uma velha ou uma criança? Não vai ser. E se for uma mulher adulta, eu caso. Palavra de homem. Nesse exato momento, a porta se abriu. Uma mulher jovem entrou apressada, olhando para o celular. Usava uma camiseta simples, tênis gasto e carregava uma mochila térmica nas costas. Claramente era uma entregadora de aplicativo. Os homens da mesa ficaram em silêncio. Eduardo engoliu seco. A mulher se aproximou do balcão e falou com a atendente. Oi, sou a Camila. Vim buscar um pedido para a Rua Augusta. Tá atrasado já. Puxa vida, sussurrou Marcos. Agora você se ferrou, Eduardo. Mas Eduardo já estava de pé, caminhando em direção à moça. O coração batia forte, mas o orgulho falava mais alto. Uma aposta era uma aposta. Com licença, ele disse, tocando no ombro dela. Camila se virou, franzindo a testa. Era bonita, com cabelos cacheados presos num rabo de cavalo e olhos castanhos espertos. Mas sua expressão não era nada amigável. Fala aí. Você poderia sentar comigo um minuto? Eduardo apontou para a mesa dos empresários. Camila olhou para o grupo de homens de terno, depois para Eduardo, depois para sua mochila térmica. Patrão, eu tô trabalhando. Não tenho tempo para conversa. Só 5 minutos, por favor. Algo no tom de voz dele fez Camila hesitar. Ela checou o celular, viu que o pedido ainda não estava pronto mesmo e suspirou. Tá bom, 5 minutos. Eles caminharam até a mesa. Os outros empresários tentavam disfarçar, mas era óbvio que estavam prestando atenção em cada palavra. Camila, né? Eduardo puxou uma cadeira para ela. Eu sou Eduardo. Prazer. Ela respondeu, mas continuava desconfiada. Você quer o quê comigo? Eduardo respirou fundo. Como explicar aquela situação sem parecer completamente louco? Olha, isso vai soar estranho, mas você toparia jantar comigo hoje? Camila deu uma risada seca. Jantar? Cara, você me viu entrar aqui trabalhando de mochila nas costas e achou que eu tinha tempo para jantar com um desconhecido? Não é bem assim. Então é como? Ela cruzou os braços. Você viu uma entregadora e pensou, vou tirar uma com a pobrezinha? O tom dela era duro, direto. Eduardo não estava acostumado com mulheres que falavam assim com ele. Normalmente, todas faziam questão de agradar, de ser gentis. Camila era diferente. Não, não é isso, ele disse, se inclinando para a frente. É que eu fiz uma aposta boba com meus amigos. Que tipo de aposta? Eduardo olhou para os lados. Os outros continuavam fingindo que não estavam ouvindo. Que eu me casaria com a primeira mulher que entrasse por aquela porta. Camila ficou em silêncio por alguns segundos. Depois explodiu numa gargalhada. Você tá falando sério? Ela limpou uma lágrima do canto do olho. Cara, vocês ricos são muito estranhos mesmo. Eu sei que parece loucura. Parece não, é loucura. Ela se levantou. Olha, foi divertido, mas eu preciso trabalhar. Boa sorte com sua aposta aí. Eduardo se levantou também, bloqueando a passagem dela. Espera, pelo menos me deixa te compensar pelo tempo perdido. Como? Te pago o que você ganharia nas próximas 2 horas. Só pra gente conversar direito. Camila parou. 2 horas de trabalho significavam uma grana que ela precisava. Mas havia algo mais no olhar daquele homem,
algo que ela não conseguia decifrar. Você está falando sério sobre a aposta? Infelizmente, sim. E você realmente quer se casar comigo? Sendo que nem me conhece? Eduardo hesitou. A pergunta era direta demais, honesta demais. Eu não sei o que eu quero, ele admitiu. Mas sei que você me interessou mais nos últimos 5 minutos do que qualquer outra pessoa nos últimos meses. Camila o estudou com cuidado. Havia sinceridade naquelas palavras, por mais absurda que fosse a situação. Tá bom, ela disse, sentando novamente. 2 horas. Mas você vai me explicar direitinho essa história toda. Eduardo sorriu, sentindo uma mistura estranha de alívio e nervosismo. Fechado. E assim começou a conversa mais importante da vida dos dois, sem que soubessem disso ainda. Deixa eu entender. Camila balançava a cabeça incrédula. Você quer se casar comigo por causa de uma aposta bêbada? Eduardo mexia no copo de água, evitando o olhar dela. A conversa já durava 1 hora e ele percebia como a situação toda soava ridícula. Quando você fala assim, parece ainda mais louco. Porque é louco. Ela cruzou os braços. Gente, vocês bebem vinho de R$ 1.000 no almoço e acham que podem brincar com a vida dos outros? Renato, que até então apenas observava, se aproximou da mesa. Com licença, posso me intrometer? Camila olhou para ele com desconfiança. Depende. Você também fez alguma aposta idiota? Não, mas talvez eu tenha uma solução. Renato puxou uma cadeira. Sou Renato, sócio do Eduardo na empresa. Camila, ela respondeu seca. Camila, o Eduardo pode ter começado isso de forma errada, mas olha só. Renato se inclinou para a frente com aquele jeito de quem vai fazer um grande negócio. Imagina a repercussão. CEO milionário se casa com entregadora. A mídia ia pirar. Aonde você quer chegar? Eduardo franziu a testa. Marketing, meu amigo. A empresa precisa melhorar a imagem depois daquele escândalo dos terrenos na Zona Sul. E nada melhor que uma história de amor que quebra barreiras sociais. Camila se levantou bruscamente. Ah, entendi. Agora eu viro produto de marketing também? Não é assim. Renato levantou as mãos. É um contrato. Você ganha, a gente ganha, todo mundo feliz. Que tipo de contrato? Ela perguntou, ainda de pé. Eduardo olhou para Renato com irritação, mas não disse nada. Parte dele estava curiosa para ouvir a proposta. Noivado fake por 6 meses. Renato explicou. Vocês aparecem juntos em alguns eventos, postam umas fotos, vendem a história do amor improvável. No final terminam de boa, e cada um segue sua vida. E eu ganho o que com isso? R$ 100.000. Camila sentou devagar. Era mais dinheiro do que ela ganhava em 2 anos de trabalho. 100.000? Ela repetiu incrédula. 25.000 por mês, durante 4 meses de namoro e 2 de noivado. Renato continuou. Mais todas as despesas pagas, roupas, salão, eventos. Eduardo ficou em silêncio, observando a reação de Camila. Ela olhava para as próprias mãos, claramente calculando quanto aquele dinheiro significava. Tem pegadinha aí, ela disse por fim. Sempre tem. Não tem pegadinha. Renato sorriu. Só algumas regras básicas. Nada de falar mal da empresa, nada de escândalo, nada de expor detalhes do contrato. E se eu não conseguir fingir direito? Você só precisa ser você mesma, Eduardo falou pela primeira vez desde que Renato começou a explicação. Autêntica. Natural. Camila o encarou. E você? Topa fingir que está apaixonado por uma entregadora? Eduardo hesitou. Havia algo no jeito dela perguntar que mexeu com ele. Não sei se seria fingimento, ele respondeu baixo. Nossa, que fofo, ela ironizou. Amor à primeira vista com a pobrezinha. Não é isso. Então é o quê? Eduardo respirou fundo. Você é diferente. Fala o que pensa, não tem medo de me confrontar. Isso é refrescante. Refrescante, ela repetiu sarcástica. Que bom que eu te refresquei. Renato bateu na mesa. Gente, vamos focar no que importa. Camila, você precisa do dinheiro. Eduardo, você precisa limpar sua imagem. Todo mundo sai ganhando. Camila ficou em silêncio por um longo tempo. Eduardo a observava, tentando decifrar seus pensamentos. Posso pensar? Ela perguntou finalmente. Claro, Eduardo disse. Quanto tempo você precisa? Até amanhã. Perfeito.
Renato se levantou. Vou preparar o contrato básico. Eduardo, você tem o contato dela? Camila anotou o número no guardanapo e entregou para Eduardo. Só uma coisa, ela disse, se levantando. Se eu aceitar, eu não vou fingir ser outra pessoa. Não vou virar bonequinha de rico. Tá claro? Cristalino, Eduardo respondeu, guardando o guardanapo no bolso. Camila pegou sua mochila térmica. Até amanhã, então. Ela saiu do restaurante deixando Eduardo com uma sensação estranha no peito. Renato bateu no ombro do amigo. Cara, ela é perfeita, autêntica, desafiadora. A mídia vai amar. Mas Eduardo não estava pensando em mídia. Estava pensando nos olhos desconfiados de Camila e em como ela não tinha medo de dizer o que pensava. Pela primeira vez em anos, ele não sabia o que esperar de uma mulher. Você tem certeza sobre essa roupa? Camila puxava o vestido azul marinho para baixo, desconfortável. Eduardo ajustou a gravata no espelho do carro. Você tá linda. E o vestido não é tão formal assim. Para você não é. Eu nunca usei nada que custasse mais que meu aluguel. Era o terceiro evento social da semana. Um coquetel beneficente no Hotel Copacabana Palace. Camila ainda estava se acostumando com aquele mundo de conversas vazias e sorrisos falsos. Lembra do combinado, Eduardo disse enquanto saíam do carro. Só seja você mesma. Fácil falar, ela murmurou. O salão estava cheio de gente elegante. Homens de smoking, mulheres com joias caras, garçons servindo champanhe. Camila se sentia num filme, mas não sabia se era comédia ou terror. Eduardo! Uma mulher loira se aproximou beijando o rosto dele. Que bom te ver. Oi, Patrícia. Esta é a Camila, minha namorada. Patrícia olhou Camila de cima a baixo, com aquele sorriso educado que não chegava aos olhos. Prazer, querida. Eduardo me contou sobre vocês. Que... interessante. Interessante como? Camila perguntou direto. Patrícia piscou, surpresa com a franqueza. Bom, é que vocês são tão diferentes, né? Somos mesmo. Camila sorriu. Ele usa gravata, eu uso tênis. Ele bebe vinho caro, eu bebo guaraná. Mas deu certo. Eduardo segurou o riso. Patrícia ficou sem saber o que responder. Ah, que bom, ela disse, se afastando rapidamente. Você fez ela sair correndo, Eduardo comentou baixinho. Ela perguntou. Eu respondi. Durante a noite, a cena se repetiu várias vezes. As pessoas chegavam curiosas, faziam perguntas indiretas, e Camila respondia com uma honestidade que deixava todo mundo sem jeito. Você trabalha com o quê, Camila? Perguntou um senhor de bigode grisalho. Entrego comida de aplicativo. Ou trabalhava, né? Agora tô de férias. Que moderno, ele disse, procurando alguém para conversar. Eduardo observava tudo com fascínio. Camila não tentava impressionar ninguém, não fingia ser diferente do que era. E isso, paradoxalmente, estava impressionando todo mundo. Posso falar uma coisa? Ela disse quando ficaram sozinhos no terraço. Claro. Seu mundo é muito estranho. As pessoas fazem perguntas, mas não querem ouvir as respostas. Falam sobre caridade, mas tratam os garçons como móveis. Eduardo apoiou os braços na murada, olhando para o mar. Eu sei. Às vezes eu nem percebo mais. Como assim? Cresci nisso. Para mim era normal. Até você aparecer. Camila se virou para ele. E agora? Agora eu vejo as coisas com outros olhos. Ele a encarou. Seus olhos. Houve um momento de silêncio entre eles. O vento mexia nos cabelos de Camila e Eduardo teve vontade de tocar neles. Eduardo, posso perguntar uma coisa pessoal? Pode. Por que você aceitou essa ideia maluca do Renato? Tipo, de verdade mesmo? Eduardo hesitou. A resposta que ele daria para a mídia era diferente da resposta real. Porque quando você entrou naquele restaurante, você mudou o clima da sala. Todo mundo parou para olhar, não porque você era bonita, mas porque você era real. Real? Sem pose, sem fingimento. Você falou comigo como se eu fosse uma pessoa normal, não como se eu fosse o Eduardo Vasconcelos da empresa. Camila ficou em silêncio, processando as palavras. E o que você quer de mim? Ela perguntou baixinho. Sinceramente, eu não sei ainda, ele admitiu. Mas sei que gosto de como me sinto quando tô com você. Como você se sente? Como se eu pudesse ser eu mesmo também.
Camila sorriu pela primeira vez desde que chegaram ao evento. Você é bem diferente quando não está tentando impressionar ninguém. Melhor ou pior? Melhor. Muito melhor. Eles ficaram ali no terraço, conversando sobre coisas que não tinham nada a ver com negócios ou contratos. Eduardo descobriu que Camila adorava ler, que sonhava em ter uma loja própria, que cuidava da mãe sozinha. Camila descobriu que Eduardo tocava piano, que tinha medo de altura, que às vezes se sentia sozinho mesmo cercado de gente. A gente devia voltar, ela disse quando viu que o evento estava acabando. Devia, ele concordou, mas nenhum dos dois se mexeu. Pela primeira vez desde que assinaram o contrato, os dois esqueceram que aquilo era fingimento. Você sabia disso? Camila jogou o jornal na mesa do escritório de Eduardo, as mãos tremendo de raiva. Eduardo olhou a manchete. Construtora Vasconcelos demoliu casas em favela para construir shopping. A foto mostrava famílias na rua, carregando seus pertences. Camila, calma, deixa eu explicar. Explicar o quê? Ela gritou. Que sua empresa expulsou um monte de gente das suas casas, que você destruiu famílias para construir um shopping de luxo. Não foi bem assim. Não foi? Ela apontou para a foto. Tá vendo essa mulher aqui com as crianças? Ela morava na mesma rua que eu quando criança. A filha dela era minha amiga da escola. Eduardo sentiu o estômago apertar. Não esperava que fosse tão pessoal. Camila, eu juro que não sabia que você... Não sabia nada. Ela começou a andar de um lado para o outro. Vocês ricos nunca sabem de nada. Fazem o estrago e depois dizem que não sabiam. Mas eu realmente não participei dessa decisão. Isso foi há 5 anos. Eu estava morando nos Estados Unidos. E daí? Era sua empresa? Eduardo respirou fundo, tentando manter a calma. Senta aqui, vou te mostrar uma coisa. Não quero sentar. Quero uma explicação. Eduardo ligou o computador e abriu alguns arquivos. Olha aqui. Essas são as atas das reuniões daquele período. Eu estava em Boston fazendo MBA. Quem tomou as decisões foi o Renato. Camila se aproximou da tela, ainda desconfiada. E você não sabia de nada mesmo? Sabia que estavam construindo um shopping. Não sabia que tinham removido famílias de forma irregular. Irregular é um jeito bonito de falar. Eles chegaram com tratores e derrubaram tudo. Gente que morava lá há 20 anos. Eduardo fechou os olhos, sentindo o peso da culpa. Me desculpa. De verdade. Desculpa não resolve nada. Ela se afastou. Sabe o que mais me deixa com raiva? É que eu tô aqui fingindo namorar com você, sendo que sua empresa destruiu o lugar onde eu cresci. Camila, não. Deixa eu falar. Ela se virou para ele, os olhos brilhando de raiva. Eu aceitei esse contrato maluco porque precisava do dinheiro. Porque minha mãe tá doente e eu não consigo pagar o tratamento direito. Porque a vida é difícil para quem nasceu onde eu nasci. Eduardo não sabia o que dizer. Camila continuou. E agora descubro que o dinheiro que você vai me pagar veio de cima do sofrimento dessa gente. É como se eu tivesse traindo minha própria história. Não é assim. É sim. Ela bateu o punho na mesa. Eu me vendi, Eduardo. Me vendi pro cara que representa tudo que eu sempre odiei. Eduardo se levantou e foi até ela. Camila, olha para mim. Não. Por favor. Ela o encarou, os olhos cheios de lágrimas de raiva. Eu vou descobrir exatamente o que aconteceu naquele projeto. E se tiver sido feito algo errado, eu vou reparar. Palavra. Como? Não sei ainda, mas vou dar um jeito. Camila balançou a cabeça. Você não entende, né? Não é só sobre dinheiro. É sobre dignidade, sobre respeito. Então me ajuda a entender. Como? Me leva lá, no lugar onde você cresceu. Quero conhecer as pessoas que foram afetadas. Camila ficou surpresa com o pedido. Para quê? Para se sentir melhor sobre si mesmo? Não. Para entender o que eu preciso fazer para reparar isso. Ela estudou o rosto dele, procurando sinais de falsidade. Você tá falando sério? Nunca falei tão sério na vida. Tá bom, ela disse depois de um longo silêncio. Mas você vai ver coisas que não vai gostar. Vai conhecer gente que te odeia sem nem te conhecer. Eu aguento. E depois? Vai querer que eu continue fingindo que tá tudo bem entre a gente? Eduardo hesitou. Eu não sei.
Talvez a gente possa parar de fingir e tentar resolver isso de verdade. Resolver como? Como duas pessoas que se importam uma com a outra, sem contrato, sem fingimento. Camila o olhou por um longo tempo. Você está propondo o que exatamente? Que a gente tente de verdade, não como marketing, não como business, como Eduardo e Camila. E se não der certo? Aí pelo menos a gente tentou sendo honesto um com o outro. Camila suspirou. Tá bem, mas primeiro você vai conhecer de onde eu vim. E depois a gente vê se você ainda quer tentar alguma coisa comigo. Ela tá aqui. Eduardo sussurrou parado na porta do quarto do hospital. Camila segurou a mão dele. Você tem certeza que quer fazer isso? Tenho que fazer. Ele respirou fundo. Faz 3 anos que não converso direito com ela. A mãe de Eduardo estava sentada na cama lendo uma revista. Quando viu o filho, seus olhos se iluminaram. Dudu. Ela abriu os braços. Oi, mãe. Ele a abraçou, sentindo um nó na garganta. Como você tá? Melhor agora que você veio me ver. Ela olhou para Camila. E quem é essa moça linda? Mãe, esta é a Camila, minha namorada. Prazer, dona Helena. Camila se aproximou. Eduardo fala muito da senhora. Fala mesmo? Helena sorriu. Espero que sejam coisas boas. Eduardo se sentou na cadeira ao lado da cama. Mãe, eu queria pedir desculpa. Pelo quê, filho? Por ter sumido. Por não ter vindo te ver direito quando você ficou doente. Helena segurou a mão do filho. Dudu, você sempre foi assim. Quando algo te machuca, você foge. Não é isso? É sim, ela disse com carinho. Lembra quando seu pai morreu? Você se trancou no quarto por semanas. Não queria falar com ninguém. Camila observava a conversa em silêncio, vendo um Eduardo que não conhecia. Mas era diferente, mãe. Pai morreu de repente. Você escolheu ficar doente. Escolhi? Helena franziu a testa. Filho, ninguém escolhe ter câncer. Não, mãe. Você escolheu beber. Escolheu fumar. Escolheu não se cuidar. O silêncio tomou conta do quarto. Helena olhou para as próprias mãos. Você tá certo, ela disse baixinho. Eu fiz escolhas ruins. Mãe, não, deixa eu falar. Ela levantou a cabeça. Depois que seu pai morreu, eu não soube como lidar com a dor. E você era tão pequeno, tão perdido. Eu devia ter sido forte por você. Eduardo sentiu os olhos marejarem. Você fez o que conseguiu. Não, não fiz. Eu fugi da responsabilidade. Te deixei crescer sozinho, com babás e empregados. Ela limpou uma lágrima. E quando você cresceu, era tarde demais. Você não precisava mais de mim. Eu sempre precisei de você, mãe. Mas eu não sabia como chegar perto. Você tinha virado um homem tão sério, tão fechado. Camila segurou a mão de Eduardo, dando força para ele continuar. Mãe, eu quero que você saiba que eu te amo. Mesmo brigado, mesmo afastado, eu nunca parei de te amar. Eu também te amo, filho. Mais que tudo nessa vida. Eles se abraçaram e Eduardo chorou pela primeira vez em anos. Camila, Helena disse depois que se separaram. Obrigada por trazer meu filho de volta para mim. Ele que decidiu vir, dona Helena. Eu só dei um empurrãozinho. Ainda bem que deu, ela sorriu. Posso falar uma coisa para vocês dois? Claro, Eduardo disse. Dudu, você encontrou uma mulher especial. Não deixa ela escapar por orgulho ou medo. Mãe. E Camila, meu filho é complicado, mas tem um coração bom. Só precisa de paciência. Eu já percebi isso. Camila sorriu. Quando saíram do hospital, Eduardo estava diferente. Mais leve, mas também mais vulnerável. Obrigado, ele disse no carro. Pelo quê? Por ter me dado coragem para vir aqui. Por ter ficado do meu lado. Eu queria conhecer sua mãe. Ela é incrível. É sim, ele sorriu. Sabe, eu passei tanto tempo com raiva dela que esqueci como ela era carinhosa. Camila encostou a cabeça no ombro dele. Todo mundo erra, Eduardo. O importante é saber perdoar. Você me perdoa? Ele perguntou baixinho. Pela história da favela, pelo contrato, por tudo? Eu já perdoei, ela disse. Quando vi você chorando no colo da sua mãe, entendi que você não é o homem arrogante que eu pensei que fosse. E quem eu sou, então? Você é alguém que está tentando acertar, que quer ser melhor. E isso é o que importa.
Eduardo a beijou pela primeira vez, ali no estacionamento do hospital. Não por causa de contrato, não para fingir para ninguém. Porque quis, porque sentiu vontade, porque estava apaixonado. Camila, ele disse quando se separaram. Fala. Eu rasgo o contrato, não quero mais fingir nada. Quero tentar de verdade com você. Tem certeza? Tenho. Você topa? Topo. Ela sorriu. Mas sem pressão, tá? Vamos devagar. Do jeito que você quiser. E pela primeira vez, eles não estavam representando. Eram só Eduardo e Camila tentando descobrir o que sentiam um pelo outro. Eduardo, você viu isso? Renato irrompeu no escritório, segurando o celular. Eduardo estava terminando de assinar os papéis que oficializavam a saída de Renato da sociedade. Levantou os olhos irritado. Viu o quê? O vídeo da Camila. Tá viral. Eduardo sentiu o estômago apertar. Pegou o celular e viu as imagens. Camila numa palestra na faculdade 2 anos atrás, falando sobre desigualdade social. Os ricos desse país vivem numa bolha. Acham que podem comprar tudo, inclusive pessoas. Tratam pobre como objeto descartável, como se nossa dignidade tivesse preço. Quando isso foi gravado? Eduardo perguntou. 2 anos atrás. Mas alguém vazou agora. Tá com 500 mil de visualizações em 3 horas. Eduardo continuou assistindo. Camila falava com paixão, criticando exatamente o mundo do qual ele fazia parte. Empresário rico se acha bonzinho fazendo caridade, mas é o mesmo que explora trabalhador, que constrói shopping em cima de favela, que acha que dinheiro resolve tudo. Cara, isso tá muito feio. Renato balançou a cabeça. A impressa tá ligando a palestra com vocês, dizendo que ela se vendeu, que vocês dois são farsa. Eduardo desligou o vídeo, sentindo uma mistura de tristeza e raiva. Quem vazou isso? Não sei, mas aposto que foi alguém que não gosta muito de vocês dois juntos. Eduardo olhou para Renato com desconfiança. Você? Eu? Por que eu faria isso? Porque você não queria que eu rompesse nossa sociedade. Porque você acha que a Camila está me prejudicando. Eduardo, eu posso discordar das suas decisões, mas jamais faria uma coisa dessas. Renato parecia ofendido. Além do mais, isso prejudica a empresa também. O celular de Eduardo tocou. Era Camila. Oi, ele atendeu. Eduardo, você viu? A voz dela estava trêmula. Vi. Onde você tá? Em casa. Tem um monte de repórter na porta do meu prédio. Fica aí, eu vou te buscar. Não, não vem. Vai piorar tudo. Camila. Eduardo, eu preciso falar uma coisa. Ela respirou fundo. Eu vou embora. Como assim, embora? Vou para Belo Horizonte. Minha tia tem uma casa lá. Vou ficar uns tempos. Mas por quê? Porque isso não vai dar certo. Esse vídeo prova que eu nunca vou conseguir fazer parte do seu mundo sem ser hipócrita. Isso não importa. Importa sim, ela interrompeu. Importa porque tudo que eu falei naquele vídeo é verdade. E importa porque agora todo mundo vai achar que eu me vendi por dinheiro. E daí? A gente sabe a verdade. A verdade é que eu realmente me vendi, Eduardo. Aceitei seu dinheiro, fingi ser sua namorada. Eu fiz exatamente o que sempre critiquei. Eduardo sentiu o desespero crescer no peito. Mas agora é diferente. Agora a gente tá junto de verdade. É? A voz dela estava carregada de dúvida. Ou você só tá confundindo as coisas porque eu sou diferente das outras? Camila, não fala assim... Eduardo, eu vou deixar uma carta para você no seu apartamento. Explico tudo lá. Não vá embora, por favor. Já decidi. É melhor assim. Para você, para mim, para todo mundo. Camila. Mas ela já tinha desligado. Eduardo ficou parado, segurando o celular. Renato se aproximou. Cara, talvez seja melhor mesmo. Essa situação tá muito complicada. Cala a boca, Renato. Eduardo explodiu. Você não entende nada. Entendo sim. Entendo que você está apaixonado por uma mulher que nunca vai aceitar completamente seu mundo. E que isso vai te destruir. Eduardo saiu do escritório sem responder. Precisava chegar em casa, ler a carta de Camila, entender o que havia acontecido. Mas no fundo, ele já sabia. O mundo havia invadido a bolha que eles criaram. A realidade havia cobrado seu preço. E agora ele estava sozinho novamente.
sem saber se algum dia conseguiria recuperar a única pessoa que o havia feito sentir completo. A carta estava na mesa da sala, junto com a chave reserva do apartamento. Eduardo a abriu com as mãos tremendo, sabendo que cada palavra seria uma despedida. Eduardo leu a carta pela 10ª vez naquela manhã. As palavras de Camila ecoavam na sua cabeça. Não consegui ser a pessoa que você merece. Não consegui fingir que nossos mundos são compatíveis. Fazia um mês que ela havia partido para Belo Horizonte. Um mês sem notícias, sem mensagens, sem saber se ela estava bem. Filho, você vai ficar aí parado até quando? Helena entrou na sala do apartamento, carregando 2 xícaras de café. Não sei, mãe. Você tentou ligar para ela? Mudou o número. Não responde nas redes sociais. Helena se sentou ao lado do filho no sofá. E por que você não vai atrás dela? Eduardo suspirou. Porque ela deixou claro que não quer me ver. Ela fugiu, mãe, fugiu de mim. Ou fugiu de si mesma, Helena sugeriu. Como assim? Dudu, você não acha estranho ela ir embora justamente quando vocês estavam se acertando de verdade? Eduardo olhou para a mãe. Ela disse que não consegue fazer parte do meu mundo. Bobagem. Vocês dois estavam se dando super bem. Mas o vídeo, os comentários na internet, são só palavras, filho. O que importa é o que vocês sentem um pelo outro. Eduardo se levantou e foi até a janela. Talvez seja melhor assim mesmo. A gente é muito diferente. Diferente como? Ela te faz feliz? Faz. Você se sente bem com ela? Me sinto. Então, qual é o problema? Eduardo não soube responder. Enquanto isso, em Belo Horizonte, Camila estava na cozinha da casa da tia fazendo chá de camomila. Havia 2 semanas que acordava enjoada, e hoje, finalmente, havia descoberto o motivo. Tia Rosa, posso falar uma coisa com você? Claro, filha. O que foi? Eu tô grávida. Rosa quase derrubou a xícara que estava segurando. Grávida, tem certeza? Fiz 3 testes, todos deram positivo. E o pai? É aquele rapaz rico que apareceu na televisão? Camila assentiu, sentindo os olhos marearem. E você vai contar para ele? Não sei, tenho medo que ele pense que eu engravidei de propósito. Para prender ele. Mas não foi? Claro que não. Aconteceu quando a gente estava se acertando. Eu nem sabia que podia acontecer tão rápido. Rosa se sentou ao lado da sobrinha. Camila, independente do que aconteceu entre vocês, ele tem direito de saber. Eu sei. Mas e se ele achar que é golpe? E se ele quiser me dar dinheiro para ficar quieta? E se ele ficar feliz? E se ele quiser assumir a criança? Camila balançou a cabeça. Tia, você não viu como a imprensa me tratou? Falaram que eu era interesseira, que eu me vendi. Imagina se descobrem que eu tô grávida. Vão dizer que eu armei tudo. E daí? Você sabe a verdade. Mas ninguém vai acreditar. Rosa segurou as mãos da sobrinha. Filha, você pode fugir dos outros, mas não pode fugir de si mesma. Se você gosta desse homem, se ele é o pai do seu filho, vocês precisam conversar. E se der errado? E se der certo? Naquela tarde, Eduardo estava no escritório quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Alô? Eduardo? Sou a Rosa, tia da Camila. O coração de Eduardo disparou. Oi, dona Rosa. A Camila tá bem? Tá, mas preciso falar com você. É importante. O que aconteceu? Ela tá doente? Não, não é isso. Você pode vir aqui em Belo Horizonte? Posso. Quando? O mais rápido possível. Eduardo sentiu um frio na barriga. Dona Rosa, me fala o que está acontecendo. Não posso falar por telefone, mas é sobre o futuro de vocês dois. Ela quer me ver? Ela precisa te ver. Mesmo que não saiba disso ainda. Eduardo desligou o telefone com o coração batendo forte. Não sabia o que o esperava em Belo Horizonte, mas sabia que precisava ir. Pela primeira vez em um mês, ele sentiu esperança. Pegou as chaves do carro e partiu para a estrada, sem fazer ideia de que em poucas horas sua vida mudaria completamente. Eduardo estacionou em frente à casa simples de tijolos à vista. Suas mãos tremiam no volante. Rosa havia ligado de manhã dizendo apenas: ela concordou em te ver. Vem logo. A porta se abriu antes mesmo dele bater. Camila apareceu mais magra, com olheiras, mas ainda bonita. Eles se olharam em silêncio por alguns segundos. Oi, ela disse baixinho. Oi.
Você tá bem? Tô. Entra. A sala era pequena, com móveis antigos e muitas plantas. Eduardo se sentou no sofá sem saber por onde começar. Sua tia disse que você precisava falar comigo. Camila respirou fundo e se sentou na poltrona em frente. Eduardo, eu vou falar uma coisa e não quero que você me interrompa, tá? Tá. Eu tô grávida. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Abriu a boca, mas Camila levantou a mão. Deixa eu terminar. Eu não engravidei de propósito. Não foi armação. Não foi golpe. Aconteceu naquela noite depois da visita à sua mãe. Eduardo tentou processar a informação. Eu não te contei antes porque sabia que você ia desconfiar. Ia achar que eu planejei tudo para te prender. Ela continuou. E porque eu mesma não sabia o que fazer. Camila, não terminei. Ela o cortou. Eu passei esse mês todo pensando. E decidi que você tem direito de saber. Mas não tem obrigação nenhuma comigo. Se você quiser participar da vida da criança, ótimo. Se não quiser, tudo bem também. Eduardo se levantou e começou a andar pela sala. Você tá falando sério? Sobre o quê? Sobre a gravidez ou sobre você não ter obrigação? Sobre eu não ter obrigação. Ele parou na frente dela. Camila, é meu filho também. É, mas... mais nada. É meu filho. Ele se ajoelhou na frente da poltrona. E você é a mulher que eu amo. Camila sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eduardo, não fala isso só porque eu tô grávida. Eu não tô falando por causa da gravidez. Tô falando porque passei um mês sem você e quase enlouqueci. Mas nossos mundos... Que se dane nossos mundos. Ele segurou as mãos dela. Camila, eu mudei. Você me mudou. Eu não quero mais viver naquela bolha de gente falsa e negócios sujos. E o que você quer? Quero você. Quero nossa família. Quero acordar todo dia sabendo que a pessoa ao meu lado me ama de verdade, não pelo que eu tenho. Camila chorou, tentando acreditar no que estava ouvindo. Mas todo mundo vai falar que eu te peguei pela gravidez. E daí? A gente sabe a verdade, isso que importa. Eduardo, eu tenho medo. De quê? De não conseguir ser a mulher que você precisa. De um dia você se cansar de mim e procurar alguém do seu nível. Eduardo subiu na poltrona e a abraçou. Escuta bem o que eu vou falar. Você não precisa ser ninguém além de quem você é. Foi por isso que me apaixonei por você. Pela sua autenticidade, pela sua coragem, pela forma como você me desafia. Tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Eles se beijaram dessa vez sem pressa, sem medo, sem fingimento. E agora? Ela perguntou quando se separaram. Agora a gente decide como quer viver, juntos, como uma família de verdade. Mas onde? Aqui, em São Paulo? Onde você quiser, eu posso trabalhar de qualquer lugar. Camila sorriu pela primeira vez em semanas. Sabe que eu sempre quis ter uma loja pequena, de produtos naturais? Então vamos abrir uma loja. Com que dinheiro? Com o meu. Nosso. Ele a corrigiu. Se você quiser, claro. E sua empresa? Vou vender minha parte. Cansei daquilo. Quero fazer algo que tenha significado. Camila o beijou novamente. Eu te amo. Ela sussurrou. Eu também te amo. E amo nosso bebê. Como você sabe que vai ser um bom pai? Não sei, mas vou aprender. Com você do meu lado eu aprendo qualquer coisa. Pela primeira vez desde que se conheceram, eles não estavam fingindo nada. Era só Eduardo e Camila, escolhendo ficar juntos por amor. Não por contrato, não por acaso. Escolhendo construir uma vida simples, mas verdadeira. 6 meses depois, Eduardo acordou com o cheiro de pão caseiro vindo da cozinha. O apartamento de 2 quartos em Vila Madalena era bem diferente da cobertura que ele tinha antes, mas nunca se sentiu tão em casa. Bom dia. Ele abraçou Camila por trás, colocando as mãos na barriga já redonda dela. Bom dia. O café tá pronto. E como tá nosso bebê hoje? Agitado. Acho que puxou o pai. Ela sorriu, se virando nos braços dele. A cozinha era pequena, mas aconchegante. Na mesa, Eduardo viu papéis espalhados e reconheceu os documentos da loja. Conseguiu resolver a questão do alvará? Consegui. Semana que vem a gente pode abrir oficialmente. A loja de produtos naturais ficava no térreo do prédio onde moravam. Camila havia escolhido cada produto com cuidado. Sabonetes artesanais, chás medicinais,
cosméticos veganos. Era pequena, mas era o sonho dela. Tô nervosa, ela admitiu servindo o café. Por quê? E se ninguém comprar nada? E se for um fracasso? Eduardo segurou a mão dela. Não vai ser. Você conhece cada produto, sabe explicar os benefícios. As pessoas vão adorar. Fala isso porque me ama. Falo porque é verdade. E porque também me amo. Ele piscou. Camila riu. Essa era uma das coisas que mais havia mudado em Eduardo. Ele agora sabia fazer piada de si mesmo. O celular dele tocou. Era Helena. Oi, mãe. Dudu, você viu o jornal hoje? Não. Por quê? Saiu uma matéria sobre o Renato. Ele foi indiciado por corrupção naquele caso dos terrenos. Eduardo olhou para Camila, que estava prestando atenção na conversa. Sério? Completamente. Parece que ele falsificou documentos e subornou fiscais. Você foi muito esperto em se afastar da empresa na hora certa. Eduardo sentiu um misto de alívio e tristeza. Renato havia sido seu amigo, mas também havia sido responsável por muita coisa errada. Tá bem, mãe. A gente se fala depois. Tá. E não esqueçam que domingo é almoço aqui em casa. Quero ver minha nora e meu neto. Seu neta, Camila gritou do fundo. Neta. Helena corrigiu rindo. Tchau, filhos. Eduardo desligou e contou para Camila sobre Renato. Que triste, ela disse. Mas pelo menos agora você tem certeza de que fez a escolha certa. Tenho mesmo. Eduardo agora trabalhava como consultor independente, ajudando pequenas empresas a crescer de forma sustentável. Ganhava menos dinheiro, mas dormia melhor à noite. Quer ir comigo no médico hoje? Camila perguntou. Claro. Que horas? 2 da tarde. Vamos saber o sexo do bebê. Você ainda acha que é menina? Tenho certeza. E você ainda quer que seja menino? Eu quero que seja saudável. Menino ou menina, tanto faz. Camila sorriu. Nos primeiros meses de gravidez, ela havia tido medo de que Eduardo se arrependesse, de que a realidade da paternidade o assustasse. Mas ele estava presente em cada consulta, lia livros sobre bebês, montou o berço com as próprias mãos. Eduardo, posso falar uma coisa? Claro. Eu tô feliz, de verdade. Não pensei que fosse possível ser tão feliz. Eu também, sabe por quê? Por quê? Porque pela primeira vez na vida eu tô vivendo de verdade, sem fingir ser alguém que não sou, sem tentar impressionar ninguém. E como é? É libertador. E assustador. E perfeito. Camila se levantou e foi até a janela. Lá embaixo, na rua, pessoas caminhavam apressadas para o trabalho. Vida real, correria real, problemas reais. Às vezes eu penso naquela aposta maluca no restaurante, ela disse. E agradeço. Se você não tivesse feito aquela aposta idiota, a gente nunca teria se conhecido. Eduardo se aproximou e a abraçou por trás novamente. Então foi a melhor aposta da minha vida. Mesmo pagando o preço, especialmente pagando o preço. Me custou um sócio, uma empresa, um mundo inteiro. Mas me deu você, nossa filha, uma vida de verdade. Filha? Já assumiu que é menina? Intuição de pai. Ele beijou o pescoço dela. E ali, naquela cozinha pequena, com cheiro de café e pão caseiro, Eduardo e Camila construíam algo que nenhum contrato poderia garantir. Uma família escolhida, um amor verdadeiro, uma vida simples, mas completa. Sem roteiro, sem fingimento, sem contratos. Só amor. Se você chegou até aqui, significa que acompanhou toda a jornada de Eduardo e Camila, desde aquela aposta maluca no restaurante até a construção de uma família verdadeira. Essa história nos mostra que o amor de verdade não segue contratos nem regras sociais, mas nasce quando duas pessoas decidem ser autênticas, uma com a outra. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like para apoiar o canal. Compartilhe com alguém que precisa acreditar no amor verdadeiro e não esqueça de comentar qual foi sua parte favorita da história. Para não perder nenhuma das nossas próximas histórias de romance que vão emocionar você, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Temos muitas outras histórias incríveis esperando por você, cheias de emoção, reviravoltas e finais que vão aquecer seu coração. E nos conte nos comentários. De que país você está assistindo este vídeo?
Adoramos saber onde estão nossos queridos ouvintes ao redor do mundo.